Então, nessa ação penal 502.365.32, continuidade do depoimento do senhor Frederico Marcos de Almeida Horta Barbosa. Então, senhor Frederico, eu lhe interrompi no último, no áudio anterior, o senhor ia dizendo, o senhor pode retomar? Sim, a obra teve uma evolução dentro de uma normalidade, não tivemos nenhum contratempo, apesar de chuva, né? Pegamos um período chuvoso. Durante o período da obra também, eu gostaria de salientar, eu percebi a chegada, né? Tinha um depósito, depositado algumas peças embaladas numa das varandas da casa sede antiga. E estava com a origem, né? Origem Brasília, fechada, protegida. Isso eu percebi, mas eu não vi a chegada de nada durante o período que eu estive lá, na construção. Nenhuma carga e descarga eu acompanhei relativo à chegada de peças e algo que estivesse fora. Também uma coisa que era importante registrar, que eu fiz, por não ter lá em Atibaia, dentro do depósito, foi a compra dos módulos de banheiro que eu, coincidentemente, encontrei em São Paulo, numa das casas, e eu acabei entregando as notas aí. Eu comprei com o meu CPF, paguei em cheque, em cartão ou dinheiro, e comprei também um material elétrico que não tinha disponível lá em Atibaia para que colocasse na obra e tivesse pelo menos um padrão um pouco melhor do que era oferecido lá. Essas notas eu fiz a entrega. Eu não me recordo quanto. Pela ordem, excelência. O senhor Emir, eu vou apresentar ao senhor algumas notas fiscais que estão juntadas no evento 2, anexo 346 dos autos. O senhor certifica para mim se são essas notas que o senhor se refere? Aqui eu tenho umas notas só para localizar aqui. Telenorte, são todas Telenorte? Telenorte. São 7 notas. Na realidade, eu fui lá comprar de passagem o arremate da piscina, porque nós precisamos demolir a piscina e recompor, e era uma cerâmica que não existia lá, e eu deparei com esses módulos de banheiro. Então, foi para mim, eu falei com o Aurélio, liguei para ele, se não me engano, foi uma ligação mesmo, se eu poderia adquirir essas peças, porque economizava pelo menos uma semana na obra, né? Porque é um banheiro pronto. E ele não teve objeção nenhuma e eu fiz a compra desse material. E o da piscina não, o da piscina eu comprei naturalmente, e o da elétrica também eu comprei, mas precisei de aprovação, né? Assim, eu mostrei que eu ia comprar, são essas notas mesmo. E todas essas compras o senhor não usou o nome do Odebrecht? Não usei, eu comprei em meu nome, porque aí era o procedimento que eu iria fazer também se fosse em Atibaia. Eu não iria deixar sem uma nota. A mesma coisa eu fiz, eu comecei usando a primeira semana, os primeiros dias eu usei o carro da empresa, mas a obra funciona como um pool. Eu chegava para trabalhar na obra, o carro era utilizado e aplicado na área administrativa, na área comercial em outras áreas. Então precisava um carro, vamos colocar, ser direcionado só para a obra, para essa movimentação de ir e vir todos os dias. Então eu aluguei também um carro em meu nome, paguei no meu cartão e fui ressarcido. Eu recebi o ressarcimento de todas as minhas despesas e continuei tendo o meu salário pago pelo Aquapolo, mas eu cumpri o meu horário do Aquapolo durante o mês que eu permaneci atendendo ao sítio também. Licença, senhor Frederico, eu queria confirmar com o senhor a nota fiscal do veículo, também juntada no anexo 346 da denúncia. Então são duas notas aqui, uma fatura, né? E contrato da Localiza. Da Localiza, esse mesmo. Ele foi alugado em São Caetano, eu pedi autorização ao EMI para fazer e prestei conta do que eu executei e do que eu utilizei. Tudo foi prestado conta. Sr. Frederico, só confirmar que tem os extratos de cartão de crédito juntados no processo, só confirmar se esses são do senhor mesmo, não precisa se detalhar nos gastos. Qual que é a localização? Evento 2, 346. Deve estar inserido algum pagamento aqui nesse extrato,
Está meu nome, são esses mesmos. Ok. Senhor Frederico, no depoimento que o senhor prestou anteriormente, você disse que você buscou esse ressarcimento com os recursos da obra mesmo, de forma informal, é Recurso isso? com o EMIR. Ok. Então, a origem para mim sempre foi a obra, sempre Então foi... você foi ressarcido em espécie de forma informal. Isso. Ok, pode da prosseguir. obra. Não, aí houve... a obra avançou. Quando chegou em meados de janeiro, eu comuniquei ao EMIR que a obra estava dentro do que foi apresentado e das necessidades daquele escopo inicial, que a obra estava concluída. Da minha parte, né, eu não via mais nada por fazer, nós não participamos de nada de mobiliário, de cozinha, nada que fizesse, levasse mobílias, etc. Não, foi uma obra, já existia também, eu esqueci de falar, as portas e tudo, já tinham sido contratadas na ocasião, nós aplicamos tudo, e a obra ficou pronta. Eu falei com o EMIR e ele me liberou. Aí, no meados de janeiro, saímos todos, desmobilizamos a obra, meados de janeiro, e eu fui desmobilizado junto da obra. Então, essa foi a situação lá, meados, mais ou menos, a obra estava findada. Ok. Só algumas perguntas complementares. O sítio seria em Atibaia, não é isso? Sim. Ok. No depoimento, o senhor tinha informado que o senhor informou para as pessoas de sua confiança, entre elas o engenheiro Paulo Kontovics, que a obra seria para o ex-presidente Lula. O senhor confirma? Sim, isso durante o período iniciando, a obra eu já coloquei e posicionei. Ok. Além dos pagamentos do depósito Dias, o senhor relatou que Carlos Rodrigo do Prado também foi pago com recurso da Odebrecht, mas não foi o senhor que fez. E sim o Rogério Aurélio, confirma? Não, o Rogério Aurélio não tem certeza se foi ele, eu não vi o pagamento. Tudo bem, mas desculpa, deixa eu retomar a pergunta. Foi pago com recurso da Odebrecht, mas não foi o senhor que operacionalizou, é isso? Não, esse pagamento não. Eu paguei aqueles pagamentos de rotina, Isso. em bonificação dos operários, por produtividade, por não teve acidente, né, por a gente atender as metas que tinha lá de terminar a alvenaria e tudo. Então dava uma pequena premiação para eles em dinheiro, para que eles também estivessem motivados aí para seguir. Porque foi um trabalho, de certa forma, intenso. E o restante do dinheiro o senhor relatou que entregou em espécie, em envelope, para o senhor Rogério Aurélio, é isso? O Aurélio foi para pagar os materiais, que em 4 vezes em envelopes fechados que o EMIR me passou. Eu não conferi esses valores, tá? Ok. Eu chegava para o EMIR, deu 60 mil, 70 mil essa semana. O EMIR preparava o envelope e repassava para o Aurélio. Ok. O senhor sabe estimar o valor total da obra aproximadamente, senhor Frederico? O que, durante a minha permanência lá, eu estimo em torno de R$500 mil, a minha permanência. É o que passou, que eu prestei conta para o EMIR, que os pagamentos lá, vamos colocar as despesas fixas da obra, mais os materiais, eu estimo aí que uns R$500 mil. Ok. Só ratificando a questão do caso Rodrigues do Prado, o senhor tinha relatado o seguinte, que caso Rodrigues do Prado, ao que sabe, também foi pago pela Odebrecht, mas o depoente não teve contato direto com isso. É isso mesmo? Isso. Ok. O senhor conhece o senhor Fernando Bittar ou o senhor Jonas Suassuna? Não conheço. Silêncio, sem mais perguntas. Você de acusação tem pergunta? Sem perguntas. Os defensores têm perguntas? Boa tarde, Frederico. Boa tarde.
senhor me corrija se eu estiver errada, resumidamente, pelo que Sim. o senhor narrou para a gente, Sim, o que ficou a cargo de vocês ali nessa reforma que o senhor narrou seria suítes, piscina e arrematar a sauna, sim, e o senhor Carlos guarita e galpões, certo? sim. Mas tinha um campo de futebol também que nós fizemos o gramado. Também esqueci, eu falei entre outras coisas, mas tinha também um campo. Mais alguma outra coisa? Que eu me lembre, não. Pode ser que tenha ficado. Por exemplo, o paisagismo em volta das suítes, plantar aquela grama, etc. Tal, faz parte do contexto da obra. Uma coisa que é importante, esse aí foi quem desenhou, foi o pergolado que liga a casa antiga às suítes novas. Esse pergolado eu desenhei em perspectiva, à mão, entreguei para o Aurélio, ele me pediu um tempo para decidir, porque foi uma criação na hora, porque eu falei, vai ficar uma coisa esquisita, né? Uma casa e a outra e sem nenhuma ligação. Esse pergolado existe, foi feito um projeto meu, desenhado à mão, assim, e ele aprovou. Entendeu? O senhor se recorda como que eram as instalações elétricas, não da parte que foi construída naquele momento, mas do restante do que já existia? Tinha cabos passantes lá, mas eu não sou eletricista, eu nem conheço. Assim, tenho um domínio, né? O senhor sabe dizer se funcionava, se não funcionava? Não sei. O senhor sabe dizer se funciona. acendendo a luz, acendia ou não luz lá, acendia? tinha luz. energia, tinha. A Odebrecht fez alguma intervenção na parte elétrica que não fosse do que vocês estavam construindo? Não. Não. Nenhuma. O senhor tem conhecimento que existia botão de pânico na casa? Também não. Não foi a Odebrecht, então presumo que instalou isso também. Não, eu não. A parte de metais, de banheiro, enfim, esse acabamento mais pessoal, foi a Odebrecht responsável por isso? Não, nas 4 suítes foram colocados 4 módulos de banheiro. Vou afirmar, é até mais simples, né, para o tipo de construção. Mas era uma maneira de ter o prazo. Então, nada de especial, nada sofisticado, nada inox. Não fizemos nenhum trabalho adicional ao que seria uma construção básica entregue no osso. Ela foi entregue no osso, quer dizer, sem um acabamento final como mobiliário, pias e bancadas, etc. O senhor se lembra como que era o acesso ao sítio, chegando, como é que era a entrada? Eu não tenho muita memória boa, mas você vai pela Fernão Dias, entra, se não me engano, quilômetro 50. Estou dizendo no sítio mesmo, a entrada do sítio, o portão do sítio O portão de madeira é imenso, a subida muito íngreme, o material subia uma metade da carga, porque até o próprio veículo leve era difícil quando chovia, então muito íngreme, e você chega, tem aquele portão grande de madeira, e, se não me engano, uma coberturazinha, um muro alto. É isso. E a Odebrecht chegou a fazer alguma intervenção nessa rampa, nessa subida que o senhor falou? Não. O senhor tem conhecimento que existia uma fossa no sítio? Não, eu tinha conhecimento, não. Quando nós quebramos a piscina, apareceu alguma coisa lá perto da piscina, mas eu não sei o que era. A Odebrecht fez alguma intervenção na fossa? Também não. A Odebrecht chegou a fazer alguma intervenção no lago? Não. Isso foi uma situação que quando o Aurélio falou comigo, e entre outras coisas eu falei com ele, é uma época de chuva, final de ano, você movimentar material, terra, escavação naquele período é algo que você não consegue. Você pode até iniciar, mas você, para finalizar num prazo rápido, não consegue. O senhor chegou a tomar conhecimento se isso foi feito? Ainda que não pelo Não. Odebrecht? Quando foi feito o anexo, existia um galinheiro perto do anexo? Não. Você recorda? Quando eu cheguei lá, o anexo já estava com fundação e estrutura pronta. O local estava desimpedido. A laje, inclusive, de piso comprado, foi só dar seguimento. A Odebrecht fez alguma alteração de quadro de luz? Também não. A única coisa que tinha é a alimentação dos prédios novos, que era puxar e fazer a ligação dos anexos novos lá. E a troca de disjuntores, fiação, alguma coisa ficou responsabilidade da Odebrecht? Não. Troca da casa do sítio em geral, não. A Odebrecht fez alguma intervenção na casa do caseiro? O senhor sabe dizer? Também não. O senhor conheceu o caseiro do sítio? Conheci. O senhor se lembra como ele se chama?
Eu só sei o cognome, Maradona. O senhor se recorda se irmãos do Maradona trabalharam na obra também nesse período, fazendo outras intervenções? Não me recordo. O senhor estava lá durante o dia? Normalmente no final do dia. Quando o senhor chegava, por volta de qual horário que o senhor chegava? 15, 14. O sábado, às vezes, eu passava integral e o domingo também. Com a experiência que o senhor tem, normalmente uma obra, com a carga horária que estava sendo feita, como o senhor disse, com relação ao Odebrecht, mas uma obra normal. Qual que é o horário que os trabalhadores entram e costumam sair normalmente? 7h18. O senhor sabe dizer se os encarregados que estavam presentes, que o senhor mencionou, acho que é Paulo e Vander, certo? Eles narraram para o senhor, ou eventualmente algum contato com esses irmãos do Maradona? Também não, eu desconheço. Nunca narraram nada para o senhor? Não. Eles permaneciam o dia inteiro na obra? O Vander, sim, o Paulo praticamente também. Eventualmente eles podem esclarecer quem frequentava a obra? Pode. Além deles, o senhor tem condição de identificar os trabalhadores que ficaram presentes nessa obra? 7 anos após, não. Existe algum registro disso? Mas se tiver, está na empresa. Entendi. O senhor mencionou agora, respondendo uma pergunta do doutor procurador, que o senhor estima o valor da obra em torno de R$500 mil. Eu queria entender um pouquinho esse valor, porque o senhor narrou aqui também que foram feitos 4 pagamentos em torno de R$50 mil. Não sou muito boa de matemática, tá? Então o senhor me dá um desconto. Mas que a gente chega nos R$200 mil. A minha conclusão é, os outros R$300 mil seria de mão de obra? Chega em 280 materiais. 5 vezes 4, bom, enfim. Não, tá. 4 vezes 7. Aí que o senhor falou de 50 a 70, então vamos considerar 70, é isso? 70, tá. 70. Porque tem muitos materiais que os fornecedores e os prestadores de serviço também levaram. Por exemplo, a pintura, que às vezes o fornecedor e o prestador de serviço levava consigo no preço. Tá. Entendeu? Então tem outros trabalhos aí envolvidos de produção. Tá, então vamos... É próximo de 500 mesmo. Não tem... Então seriam R$280 mil nesse material e o restante de mão de obra, é isso? Mão de obra e outros materiais. Por exemplo, a grama não está nesse material. Tá. Mais o alguma paisagismo, coisa? A parte elétrica, o forro de PVC, algumas coisas que ao somar, né, eu comia refeição, que era grande a refeição, o pessoal estava alojado lá, todo o material de limpeza, de acomodação, cobertas, beliches, tudo isso é um material que foi consumido. O acabamento dessa obra era um acabamento refinado? Era uma coisa simples? Normal, não tem nada refinado. Entendi. O forro de PVC e o forro de madeira, não tinha laje superior. Entendi. Então o piso era cerâmica simples, não tinha nada de mármore, porcelanato. Classificação da obra seria uma obra de simples, mediana, de alto padrão? Não, alto padrão não. Uma obra normal. O senhor chegou a presenciar alguma relação entre Aurélio e Maradona? Para mim ele era o responsável, o Aurélio era o responsável pelo canteiro ali, pelo sítio, ele era o responsável dali. Então, se o Maradona era um funcionário lá, eles tinham uma interação. Sim. O senhor já viu, por exemplo, o senhor Aurélio pagando o Maradona? Não. Só um minuto, excelência. O senhor teve alguma vez no sítio depois da conclusão da obra? Não. O senhor se recorda dos móveis que existiam no sítio? Muito pouco, porque eu entrei pouco. Na sede ali eu entrei, fiquei só na sala, no comecinho ali. Não circulei dentro, não. É descrição mesmo. O senhor tem condição de eventualmente identificar por foto? Ah, não tenho. Em 7 anos não era o foco meu olhar isso, né? Não tinha. Alterações internas na casa principal foram feitas pelo Odebrecht? Nenhuma? Também não. Sem mais, excelência, obrigada. Não tem nada. Outros defensores? Defensor do Rogério Aurélio, excelência. Senhor Frederico, boa tarde. Boa tarde.
O senhor nos falou aqui que a apresentação foi só de nome entre você e o Rogério no primeiro contato. Sim, Tá. no primeiro em todos. Em algum momento ele falou que era funcionário da Presidência da República? Não. Quando vocês foram ao sítio, do apartamento para o sítio saindo de São Bernardo, o senhor consegue se lembrar em que veículo que os senhores foram? Como foram? O Aurélio, o veículo dele era um veículo escuro. Eu não lembro mais o veículo. O meu era um Gol alugado, um Voyage, um Gol. Tinha motorista? No meu caso, eu acho que tinha sim. Eu não consigo recordar. O do Aurélio, acho que tinha. Tinha. Durante a obra, o Aurélio falou alguma coisa sobre o acervo presidencial que seria abrigado ali? Não falou. Quem sugeriu, só para reforçar, a contratação do Carlos Rodrigues Prado foi o Emir, o senhor. Começou com o Emir e comigo lá na reunião que nós tivemos. Tá. Não passou pelo Aurélio? Não, o Aurélio conversou com ele já no sítio. O senhor sabe o que eles conversaram? Não presenciei. Não presenciei. A obra, o sítio é grande, e foi algo que aconteceu, vamos dizer assim, simultaneamente. Eu olhando uma coisa, ele olhando outra. Mas eu sei que depois da conversa o Carlos me pediu apoio. Tá. Quem gerenciava os trabalhadores era a empresa do Carlos ou o pessoal da Odebrecht? Não, a empresa do Carlos tinha um encarregado com autonomia para trabalhar lá. As dúvidas técnicas e tudo tinha um engenheiro e eu. Dúvidas técnicas, mas ele tinha a capacidade de fazer a casinha dele lá e fazer o galpão, fazer o acabamento. Agora, tecnicamente, a gente tirava as dúvidas. E a nossa era diretamente a liderança nossa. Tá. Eu digo, o que a gente chamaria de a peãozada era gerida pela empresa do Carlos, que foram cedidos pela Odebrecht. Quem geria essa mão de obra era a empresa do Carlos? O da Odebrecht era da Odebrecht. O senhor falou no depoimento ao Ministério Público que o senhor ia à obra diariamente. E aqui, agora há pouco, o senhor falou que não ia diariamente à obra. Então, assim, era diariamente ou não era diariamente? Se faltou um dia ou outro, foi raríssimo, porque era diariamente. E o senhor encontrou com o Aurélio na obra com que frequência, senhor? Pelo menos uma vez por semana nós nos encontrávamos. E no início foram uns 3 encontros ou 4 encontros, assim, lá no início. Mas, invariavelmente, uma vez por semana a gente encontrava. O senhor disse que foram efetuados 4 depósitos 4 pagamentos ao depósito Dias. Os 4 pagamentos foram feitos através de envelopes que foram entregues ao Aurélio para entregar ao depósito. Quer dizer, o senhor, os envelopes eram fechados. O senhor não saberia dizer se o valor que estava no envelope era o exato da conta? Isso eu não sei, mas eu posso, uma coisa que eu devo colocar é o seguinte. Em uma ou duas oportunidades, não me recordo, o Aurélio trouxe uma diferença, retornou com a diferença. E ele falou que foi fruto da negociação que ele fez no pagamento. Eu não participava do pagamento na sala com não sei se era gerente, quem era lá do depósito. Eu não ia lá, vamos colocar assim, presenciar o pagamento, entendeu? Mas o Aurélio, numa das vezes ou 2 vezes, eu também não vou me recordar, 7 anos após o evento, ele trouxe uma diferença de 3, 4 mil reais que ele conseguiu um abatimento no pagamento. Então isso ele me devolveu e ficou na obra para que a gente pagasse lá as despesas naturais da obra. Tá. Quem levantava os valores no depósito? Quem ia lá perguntar para passar para o Emir, para providenciar o pagamento? Não havia a necessidade de ir lá. Uma vez eu telefonei, se não me engano, e as outras vezes eles mandavam aquela fita com os valores, com todos os pedidos, com a assinatura dos encarregados e do engenheiro, não sei se o engenheiro chegou a assinar, comprovando que foi entregue aquele valor, com os valores, com as quantidades e tudo, e esse valor vinha fechado. Vinham por portador do depósito. Portador do depósito. O portador, um dos que iam lá entregar. O senhor respondeu que aqui foi pedido ao Aurélio que pagasse justamente por conta que não era para o senhor se envolver diretamente ao depósito. Faria sentido o Aurélio pagar o Carlos
sendo uma relação da Odebrecht? Essa pergunta eu não vou saber responder, porque eu não participei né, do evento aí do Carlos. O único dinheiro que o senhor recebeu do Aurélio, então, foi troco do dinheiro de pagamento do depósito que tinha sido enviado pelo Emir. Foi troco, eu acho que ele negociou, pediu um desconto. A diferença. Pediu um desconto e trouxe de volta. Eu acho que em 2 vezes ou 3 vezes ele poderia falar. Mas as 2 vezes foram devolução do dinheiro que ele tinha levado para pagar o depósito. Ele pagou e sobrou. Alguma coisa que sobrou. Isso ele fez. O senhor falou que a construção do pergolado, o Aurélio precisou de um tempo para fazer a decisão. Sim. O senhor sabe quanto tempo foi isso? Um dia. O tempo de consultar alguém? Se ele consultou alguém, falou? Ele deve ter consultado. O senhor sabe dizer qual o poder de decisão que ele tinha? Cor da tinta? Toda. Não, tudo que eu perguntei a ele, falou, posso fazer? Ele pode fazer, pode. Não teve nenhuma... Em nenhum momento ele negou aquela execução, nada. Fora essa do pergolado? Fora do pergolado. Mas alguma decisão importante o senhor reputa numa obra? Não tinha muita decisão, não. Era toda... Ela estava uma obra que estava desenhada, estava... Vou colocar, previamente ela estava definida. Né? Não tinha muito o que criar, não. As estruturas prontas, praticamente, o campo escavado, a piscina, né? A piscina, nós colocamos uma piscina na Alquebrar, reconstruímos uma piscina lá do lado ficou mais rasa, né? O lado, uma das laterais da piscina. Ele acompanhou como responsável pela obra. Eu não... O senhor, antes de ser engenheiro, o senhor fez obras menores, porque na Odebrecht faz obras grandes. Mas casas, assim, o senhor já construiu antes desse tipo de obra? Eu fiz casa no Morumbi, fiz casas no Morumbi, fiz 30 escolas, mais escolas, os brisolões, né, que a gente chamava, o Centro Integrado de Educação Pública. Nessas construções de casa do Morumbi, era comum os donos da obra colocarem algum capataz ou algum representante só para acompanhar a obra? O dono da obra, o senhor está dizendo quem comprou a obra, quem comprou a casa, por exemplo? A madame do Morumbi, ela coloca lá um funcionário e diz, olha, isso aqui vai... Raramente coloca, viu? Raramente. Às vezes vai um arquiteto fazer, uma vez por semana, fazer a vistoria se a obra está andando. Isso é uma rotina em obras nossas, em edifícios, etc. Sempre tem a visitação do cliente que comprou, adquiriu o imóvel. Sem pergunta, excelência. Outros defensores? Queria sentar aqui. Acho que foi isso daqui mesmo, não tem problema. É rapidinho. Vamos trocar. Tá bom. Agradeço. Boa tarde, Frederico, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Eu acho que eu já entendi, mas só para ficar muito bem claro no processo, a empresa do senhor Carlos Prado não tem relação societária nenhuma com a Odebrecht, ela é totalmente independente. Eu desconheço completamente. E vocês chegaram a ela porque vocês já tinham tido parcerias com ela, é isso? Ela prestou serviço, no meu caso, pequenos, lá em Campinas, e no Aquapolo no comecinho da obra, mas com a empresa ela tinha outras obras, mas não comigo. Então é uma empresa recomendável, uma empresa de verdade. Uma empresa que, vou dizer assim, ela cumpria o que ela assumia, né? Uma empresa que tinha responsabilidade para a execução. E no caso específico, ainda que com o apoio, o suporte da sua equipe, ela efetivamente realizou obras no sítio. Ela realizou a guarita, sim, o galpão e deu algum apoio. Efetivamente piso, esteve algumas lá. Coisas por ociosidade da mão de obra pode ter sido, tem algum apoio. Tá ótimo. Tá? É só isso, muito obrigado. Outros defensores? É para interromper pelo tamanho do áudio, daí nós já reabrimos.